E eu queria iniciar esse estudo aqui de João, capítulo 1, que diz o seguinte. Vamos ler aqui o capítulo. Na verdade, eu vou do verso 1 ao verso 14, tá? Eu não vou ler o capítulo todo, vai ser até o versículo 14. No capítulo 1 diz assim, versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe, nosso Pai, para poder entender a Tua palavra nesse momento, Senhor nosso Pai. Peço, Senhor, que o Senhor me use, Senhor, para que eu possa orientar essas pessoas na Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa dar ânimo para esses irmãos voltarem, Senhor, a cultuar a Ti, nosso Pai. E aqueles que tiverem com algum problema, Senhor, que o Senhor possa ser a solução, Senhor, para o problema deles. E que eles voltem à Tua casa para cultuar a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, eu quero dizer a vocês que esse versículo não é um versículo fácil. Esse primeiro versículo desse capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu me lembro quando adolescente, quando eu li isso daqui, rapaz, o Verbo, o que é o Verbo? Né? Porque para a gente no português, o verbo é uma classificação de uma palavra, que essa palavra expressa ação, né? Existe o substantivo, que é o que geralmente ele faz ou recebe a ação, mas o verbo ele é a ação em si, né? Comer, falar, correr. E eu não entendia porque estava escrito assim, né? Porque traduziu a Bíblia dessa maneira. E eu queria fazer primeiro um panorama para a gente entender quem foi que escreveu o livro de João. Porque no próprio verso que a gente lê, no verso 6, se fala de um João, que não é o João que escreveu esse livro. São dois Joãos diferentes. Tem o João que escreveu o livro, que é o discípulo, o amado, né? Que é o discípulo João. E aqui no versículo ele fala sobre João o Batista. São duas pessoas diferentes. Que aí o versículo aqui ele faz a anunciação que João Batista veio para anunciar Jesus Cristo. Ele veio antes
para anunciar o Jesus Cristo. E João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus, nasceu antes, na faixa de quase 6 meses antes de Jesus, e ele pregava informando que viria o Messias. E João Batista também, ele vê, no momento em que Jesus ele é batizado, na verdade é João Batista que batiza ele, né? Ele vê o Espírito Santo descer e pousar, né, por cima do Senhor, e ele diz: esse é o Cordeiro em que estávamos esperando, ele é o Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. João Batista anuncia que Cristo era o verdadeiro. E aí aqui eu tenho que fazer também voltar um pouco à pregação que eu fiz, acho que foi semana passada. Foi a última pregação que eu vim aqui, que a gente falou exatamente sobre o Gênesis. A gente falou de Gênesis, falou no capítulo 1, em que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, né? No capítulo 1, ele fala que Deus criou todas as coisas no princípio. E tem tudo a ver com esse primeiro versículo de João, porque ele diz, no princípio era o verbo. Ou seja, ele vai ter uma certa relação que a gente vai ver daqui a pouco. No segundo capítulo de Gênesis, ele relata a criação do homem e da mulher. Deus cria o homem do pó da terra, dá o sopro da vida, depois Adão adormece, ele tira a costela e faz a mulher. E assim Deus cria homem e mulher. No capítulo 3, a gente vê a queda. Eles desobedecem, ocorre a queda, o homem é expulso do paraíso, recebe uma punição, né? Do suor do teu rosto comerás, da terra gerará cardos e abrolhos, ou seja, a natureza e o homem recebem uma punição por esse pecado, e eles recebem também uma promessa de salvação. Mas além da punição, ele vai dizer, mas da mulher virá o Salvador, que ele pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então eles, além de receberem a punição, eles também recebem uma promessa de salvação, que seria a vinda do Messias, que é aquele que vem e pisa a cabeça da serpente. E para que a gente... Uma outra coisa interessante é que a Bíblia, essa Bíblia que a gente tem, ou seja, a Bíblia que ela está em português, né? Mas no tempo de Jesus, ou seja, a língua que foi escrita não foi o português. A língua naquela época era o grego. Ou seja, a Bíblia foi escrita em grego. E a palavra que é traduzida aqui, onde se tem verbo, né? No princípio era o verbo. Se a gente for ver no grego, está escrito logos. Ou seja, no princípio era o logos. E aí, e o verbo, né? E aqui, e lá vai estar. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus, né? No grego vai estar assim. E vamos entender primeiro porque a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Se o pessoal era hebreu, por que não escreveram em hebraico? Não é? O Velho Testamento ele é escrito em hebraico. Então, por que o Novo Testamento também não foi escrito em hebraico? E aí vamos lá. E aí a gente tem que aprender alguns conceitos aqui, porque a Grécia, né, em si, a filosofia, a cultura da Grécia, eles eram muito fortes. E isso é tanto que até hoje em dia a gente tem influência da Grécia. Ou seja, coisas aí que foram feitas há mais de 2000 anos continuam do mesmo jeito. Ou seja, foi pensado 2300 anos atrás e a gente ainda continua usando até hoje. É até difícil de se imaginar isso pelo avanço da tecnologia que a gente tem hoje. Hoje o pessoal faz um carro, eita, esse carro é rápido.
Aí amanhã passa 6 meses, vai fazer um carro que tem a mesma velocidade com um consumo menor. E depois vai ter uma outra ideia que vai fazer com que esse carro aumente a velocidade e diminua o consumo. Ou seja, cada vez vai existir uma ideia que avança a ideia anterior. E um exemplo para vocês terem aqui, de coisas da cultura grega que a gente usa até hoje, seria o caso hoje a gente está em época de eleição, e na Grécia foi que teve a ideia de república, democracia. Isso tudo foram ideias que foram desenvolvidas na Grécia. Ou seja, desde lá, 2.300 anos, 2.500 anos atrás, né? Até hoje, ainda a gente já continua usando o mesmo método. Não se pensou em nada melhor para se ter um governo do povo. Ou seja, esse foi algo que a gente vem replicando até hoje. Uma outra coisa que se começou também com os pensadores gregos, que nesse caso foi Aristóteles, ele fez a divisão, ele viu todos os animais e viu, rapaz, existem similaridades entre esses animais. E aí ele pegou um exemplo, a vaca, o cavalo e o cachorro. E viu, rapaz, o que é que tem de igual nesses animais aqui? Ele falou, todos eles nascem por parto. Ou seja, não é feito a galinha é diferente. A galinha nasce pelo ovo. Ele é um ovíparo. Esses outros são vivíparos, ou seja, eles nascem de parto. E aí outra similaridade, eles são mamíferos. O cachorro é mamífero, o bezerro é mamífero, o cavalinho também. Ou seja, e aí ele saiu fazendo associações com os animais e saiu fazendo divisões. E aí ele criou o reino dos vegetais, os animais, e saiu dividindo. E hoje é a base que a gente tem da biologia. Tem uma parte da biologia, que é a taxonomia, que usa exatamente esse pensamento que Aristóteles fez há mais de 2.000 anos atrás. E por que a Grécia tinha tanto essa hegemonia cultural, né? E acontecia muito porque quando eles dominavam o povo, ou seja, tinha um povo que era dominado, o que é que eles faziam? Ele forçava aquele povo a fazer a cultura deles. Um exemplo, quando eles dominaram exatamente a região de Jerusalém, ou seja, dominou Jerusalém e fizeram a região da Judéia, ou seja, toda a parte onde os hebreus estavam ali foi dominado pelos gregos, e eles chegaram e falaram, agora vocês vão ter que aceitar a nossa cultura. E o que é que vai acontecer? Vocês têm que parar de escrever em hebraico. Todo mundo agora tem que escrever em grego. Nas escolas, os filhos de vocês vão aprender grego. Vocês têm que falar grego. E aí, ou seja, está impondo aquilo que eles faziam. E aí, tanto dos Jogos Olímpicos, também era algo que todo mundo tinha que participar, porque é uma pedra da cultura grega. E aí, ou seja, eles começaram a fazer isso. E aí, a gente responde a pergunta de por que a Bíblia, o Velho Testamento é em hebraico e o Novo é em grego. Exatamente, porque era a época em que os gregos estavam dominando o mundo. E a região onde os judeus estavam era dominado por eles. Então, eles tinham que assumir a cultura grega. E nessa cultura grega, como a gente falou aqui de alguns filósofos, os filósofos eles também tratavam de questões existenciais, de pensar assim, de onde foi que eu vim? Para onde que eu vou? Quem foi que me criou? E quando ele começou a fazer essas perguntas, não necessariamente eles diziam que o Deus que ele começa a ter, através da lógica, ele chega à conclusão da existência de um ser superior que criou todas as coisas. Ele faz, é impossível que isso aqui tenha acontecido do nada. Existiu alguém pensante, super inteligente, poderoso, que criou todas as coisas. E aí eles diziam que isso se chamava de Logos. Enquanto se existia um caos no mundo, o Logos veio e ordenou todas as coisas.
Ele criou tudo que existe e deu harmonia para isso tudo. E essa harmonia a gente pode crer feito os dias e as noites. Ou seja, que sincronia, né? A gente tem ali, ó, a terra, o sol e a lua passando ali, a gente vê o dia e vê a noite, a gente vê o nosso próprio corpo, a gente respira, o coração está batendo, ou seja, tem toda uma sincronia. Não pode alguém pensar que isso foi por acaso. Não tem condições de pensar que isso foi por acaso. Imagina você se eu pegar 1 milhão de letras, imagina, por causa de letra A, B, C, D, o alfabeto todo aqui, 1 milhão de letrinhas, eu pegar todas elas e jogar para cima assim, ó, e pensar que ela vai cair e a gente vai montar uma enciclopédia. Quando ela cair, ó, montou uma enciclopédia, olha aí, ó, o acaso criou algo racional. Então, não se cria nisso, ele cria que existia algo que era superior, que criou todas as coisas. E aí nisso a gente vai ter, ó, e aí João, ele vem agora a gente consegue entender por que ele está chamando de verbo, que na verdade se a gente trocar esse nome verbo por logos, ó, no princípio era o logos é o quê? O ser criador de todas as coisas, ó, no princípio era o ser criador de todas as coisas, e o ser criador de todas as coisas estava com Deus, e o ser criador de todas as coisas era Deus. Já deu uma clareada gigante, foi não? Quando a gente vê verbo, a gente... E aí ele está afirmando aqui, ó, que esse ser que estava desde o princípio era Jesus. E por que João começa a sua carta dizendo isso? Porque quando eles estavam na igreja, na comunidade, se tinha uma heresia espalhada no meio do povo, de dizer que Jesus Cristo não era Deus. Ó, Jesus não é Deus, ele é só mais um profeta. E essa ideia se perdura até hoje. Tem igrejas que pregam exatamente isso, que Jesus não é Deus, ele só foi um profeta. E aí tem até uma igreja que é Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. Filho, já está errado o nome da igreja. Não vou nem entrar. Porque ele não é o Santo dos Últimos Dias. Ele é o Deus da eternidade. Ó, se eu digo que ele é o Santo dos Últimos Dias, eu boto que ele é santo igual a gente. Nós somos os santos. Ele não. Ele é o Deus. Nos últimos dias, ele está dizendo que ele veio próximo do fim dos tempos. Não, ele existiu desde a eternidade, ou seja, desde o princípio até o futuro, ou seja, o infinito, ele está presente. Ele é o criador de todas as coisas. E João, ele já começa o capítulo dele, o versículo 1, já dizendo tudo isso. Ele diz aqui, ó, no princípio era o verbo, ou seja, Deus, Jesus estava no começo. E Jesus estava com Deus. E Jesus é Deus. Não ficou melhor agora para entender? Ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o ser criador de todas as coisas. Ele é aquele que pensou aquele ser que pensou tudo isso, né? Que pensou no sol, pensou na terra, pensou que as plantas precisavam de luz para elas produzirem o próprio alimento, e essas plantas iriam crescer e a gente iria se alimentar dessas plantas. Isso tudo existe um ser pensante, e esse ser é Deus. Ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ele. E aqui ele afirma que Deus, que é a luz, ele não vai ser vencido pelas trevas. As trevas, ou seja, a luz prevalecerá sobre as trevas.
E aí agora aqui ele introduz a vinda de João Batista, no versículo 6. Ele vai lá, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que é aqui João Batista. Este veio como testemunha para que testificassem a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, ele quem? João Batista. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio exatamente como eu falei, quando João Batista ele batiza Jesus, ele vê o Espírito Santo pairando em cima de Jesus. Então ele veio para testificar. Ele vai dizer, esse é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Esse foi o papel de João Batista quando ele veio ao mundo. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo veio por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E olha que interessante, nesse versículo 10, ele tem a palavra mundo escrita 3 vezes. E a palavra mundo, nessas 3 vezes, ela tem sentidos diferentes. O Verbo estava no mundo, ou seja, Deus, ele estava no mundo, na realidade, nas coisas aqui, ou seja, ele estava no mundo em si, né? E aí ele bota aqui, o mundo foi feito por intermédio dele. E aí quando ele bota o mundo feito por intermédio dele, agora ele está falando do mundo material, das coisas concretas. Só voltando, o primeiro, ele diz que Jesus estava no mundo, aí seria tanto no mundo material quanto no mundo não material, ou seja, anjos, arcanjos, ou seja, Deus ele existia na realidade. E o outro mas o mundo não reconheceu. Aqui mundo ele está falando das pessoas. Ele estava, ou seja, imagina que ele estava na eternidade, ele veio para o mundo e as pessoas não o reconheceram. É isso que o versículo está dizendo. Veio para o que era seu, ou seja, ele veio para os judeus, se mostrou para os judeus e os seus não o receberam. Os judeus não quiseram saber de Jesus, disseram, esse não é o Messias que a gente está esperando. Mas a todos quantos o receberam, aí agora vem a promessa para a gente, essa daqui a gente tem que abraçar. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele diz aqui, que nós não viemos da mesma linhagem de Jesus. Eu não sou irmão de sangue dele, ou seja, eu não sou da mesma família de Jesus no sangue, mas ele diz que eu fui inserido na família dele através da vontade de Deus. Foi Deus que permitiu que a gente fosse enxertado, né? E aí é Paulo que fala isso, que nós fomos como uma árvore. Você já viu como é uma árvore enxertada? Você tem uma parte aqui e você pega uma outra árvore e junta as duas, né? E aí a árvore ela se apodera daquela e vira uma árvore só agora. E era exatamente, e Paulo faz essa analogia dizendo que nós fomos enxertados, nós viemos de uma outra linhagem e fomos enxertados na família de Cristo. Versículo 14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E olha só, e ele enfatiza aqui, né? E o Verbo se fez carne.
Ou seja, ele está dizendo que Deus se materializou. E por que ele está enfatizando isso? Porque nesse pensamento que se dizia que Jesus não era Deus, o que é que eles alegavam? Eles diziam, ó, tudo que é mal vem da matéria. A matéria é má. Ou seja, todos os desejos, as vontades pecaminosas, ela vem da carne. Então, da carne não pode sair uma coisa boa. Então, como é que Deus, eles diziam, como é que Jesus pode ter carne e ser Deus? Já que a carne não é bom, não é uma coisa boa. E aí com isso ele dizia que Jesus não era Deus. E aí isso cai por terra, porque quem criou todas as coisas foi Deus. E aí a vinda de Deus ao mundo foi para nos mostrar, foi exatamente para ele sentir as mesmas dores que a gente sente. Ou seja, foi um Deus que se diminuiu para ser igual ao homem. E é nisso que João está falando aqui, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? E nisso é que a gente tem que crer, que Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. Porque se a gente não crê que Jesus foi Deus, então não faz sentido. Se ele foi igual a um de nós e morreu na cruz, então não faz sentido a morte dele. Só faz sentido a morte de Jesus na cruz se ele foi verdadeiramente Deus. Porque tem que ser um ser infinitamente santo para pagar os pecados da humanidade. Porque senão, se foi como um de nós, ele só morreu. Entendeu? Então, para nós, Jesus, a gente não tem nem a possibilidade de pensar outra coisa. Jesus, ele é verdadeiramente Deus. E só para título de informação de vocês, os mormons, eles creem assim, que Jesus não é Deus. Os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus. Jesus para eles é mais um profeta. Ele foi uma pessoa iluminada, pode ter sido o maior dos profetas que existiu na terra, mas eles não creem que Jesus é Deus. E isso causa uma lacuna muito grande, se a gente crer dessa maneira. A gente não tem... Se a gente crer dessa maneira, a gente não tem salvação. A gente não tem salvação e a gente estaria perdido. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus emanente. Ou seja, Ele é um Deus que Ele está lá e Ele se faz presente aqui. Ele vem para estar junto do seu povo, para resgatar os seus e nos levar para o trono prometido por Ele. Ele disse que ia para a casa do Pai, porque lá tinha muitas moradas. Iria preparar para que quando nós chegássemos lá estivesse tudo pronto. Então, se a gente não crer nisso, está tudo perdido. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Hoje é um feriado, dia de descanso, né? Que a gente medite nessa palavra, que a gente vê quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, quanto Ele se importa conosco, né? Ele é Deus, mas mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se importou com nós e você vê que Ele não fez só o castigo, né? Ele deu o castigo, mas Ele fez, mas vou mandar a salvação também. E aí você opta pelo que você quer, né? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Irmão, tu pode levar esse pano? Posso sim.